Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. Antes, um pedido: não está inscrito no canal? Se inscreva, desculpe eu rir, porque o meu marido que me auxilia, ele saiu, ele sempre é esse jargão inicial, e ele saiu brincando e eu não consegui dessa vez segurar o riso, mas o papo é sério. Então vamos lá, vamos falar sério? Vamos. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá? Compartilhe nas redes sociais, deixe seu comentário que pode ter certeza, eu vou ler, eu vou responder. E esteja aí ativando o sininho para receber as notificações. Nosso assunto hoje é uma continuação do vídeo que eu falo sobre do barroco, né? As características do barroco. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link que leva ao vídeo do barroco. É muito importante que vocês vejam, porque hoje nós vamos estudar os autores do barroco. É claro que o barroco no Brasil, vocês já sabem, começou com Prosopopeia de Bento Teixeira. Mas o Bento Teixeira não foi o grande nome. Quem foram os nomes? Gregório de Matos Guerra e Padre Antônio Vieira. E nós iremos agora estudar esses dois camaradas. Vamos começar por Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Nasceu no Salvador, na Bahia, no dia 7 de abril de 1633. Filho de portuguesa e baiana, frequentou o Colégio da Companhia de Jesus, seguindo pela metrópole, doutora-se em Direito e ingressa na magistratura, carreira que interrompe para voltar ao Brasil. Por quê? Quando ele chegou, o Gregório de Matos, ele sempre teve essa veia irônica, tanto que ele recebeu a alcunha de Boca do Inferno. Ele foi para Portugal para estudar. Chegando lá, ele continuou fazendo suas produções artísticas e ele foi expulso de Portugal. Aí ele veio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele continuou escrevendo, ele criticava tudo e todo mundo. Ele foi expulso do Brasil. Ele foi deportado para Angola, não podendo mais vir para cá. No final da vida dele, ele pediu para voltar, para morrer no Brasil. Salvador, que era a sua cidade natal, cidade na época era chamada assim, tá? Não aceitou Gregório de Matos. Ele voltou sim, mas ele morreu no Recife. Gregório, ele não só criticava tudo e todo mundo, como ele tinha uma vida pessoal bastante complicada, controversa, questionável. Ele conheceu uma mulher chamada Maria dos Povos, entre muitas e outras mulheres que ele teve. Uma mulher, gente, uma pinça, coitadinha, finha que doía, mas da mesma proporção que ela era feia, ela era rica, muito rica. Gregório casou-se com ela, usou todo o dinheiro de Maria dos Povos e depois a dispensou. Nossa, que horror! Mas a obra dele era muito boa. Teve uma vez que uma freira olhou para ele, porque veja a fisionomia dele, né? Ele tem um queixinho pontudo. Falou assim: Nossa, meu filho, essas freiras, sabe? Que andam com aquelas roupas compridas, tal. Nossa, meu filho, você parece um pica-flor. Pica-flor é a mesma coisa de beija-flor. Para que ela foi falar isso? Isso virou um poema. E ele dizia que se pica-flor ele era, pica-flor ele seria, desde que ele pudesse picar a flor dela. Jesus amado, esse é Gregório. Muito bem. Em 1680 está novamente em Portugal, onde se casa, né? Nessa altura já teria feito conhecer seu talento de repentista e zombeteiro. No ano seguinte retorna à Bahia, casa-se pela segunda vez, passa a advogar e toma hábitos menores. Levando vida boêmia e dando vazão ao temperamento satírico, acaba por ascender a malquerência. O que quer dizer malquerência? As pessoas não gostavam dele, em derredor. Até que se vê obrigado a exilar-se em Angola. Regressa em 1695 para o Recife, onde falece um ano depois. Então, aquilo que eu falei, agora nós lemos para cristalizar. Gregório de Matos, gente, ele fez poesia satírica, que ele levou a alcunha de Boca do Inferno, mas não é só poesia satírica, ele fez também poesia lírica, entendo lírico como sentimento, ele fez poesia lírico-religiosa, poesia sacra, lírico-amorosa e lírico-filosófica. Vamos ver cada uma delas, tranquilo? Olha lá, a poesia sacra dele era assim: Senhor, eu sei que o Senhor é muito bom na arte de perdoar. O homem peca, Deus perdoa. Deixa eu voltar para a tela inicial, aqui essa daqui, porque fica mais fácil para explicar. O homem peca, Deus perdoa.
O homem peca, se arrepende, Deus perdoa. E ele fala para Deus, olha, Senhor, na sua palavra diz que o Senhor é muito bom na arte de pecar. Só que tem uma coisa, eu sou na arte de perdoar. Só que tem uma coisa, eu sou muito bom na arte de pecar. Então vamos fazer um acordo? Eu vou pecando, o Senhor vai perdoando. Essa é a poesia sacra dele. É uma poesia que ele reconhece o seu pecado, mas reconhece também a sua incapacidade de abandonar o pecado e conta com a misericórdia de Deus. Agora, vamos para lá. A Cristo, Senhor nosso crucificado, estando poeta na última hora de sua vida. Meu Deus, e vejam um soneto aqui, tá? Meu Deus, que estais pendente em madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme inteiro. Nesse lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. Ou seja, ele está percebendo que ele está morrendo, está acabando a vida dele. É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Estou chegando ao final da vida, está na hora de ver a sua brandura. O Senhor sendo manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e meu delito. Grande é o seu amor, grande é o meu pecado. Porém, pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Então aí ele usa a palavra de Deus, dizendo que o amor de Deus é infinito, esse não se acaba. Esta razão me obriga a confiar que por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar, tá? Então é sempre esse lado, pecado e perdão é a poesia sacra dele. Ele fez a poesia satírica, que ele criticou tudo e todo mundo. Gente, ele criticou os políticos, ele criticou as mulheres, ele criticou os pobres, os ricos. E aqui é um exemplo. Esse poema é clássico. Torna a definir o poeta as mãos, modos de obrar da governança da Bahia. Lembra que ele nasceu em Salvador? Principalmente naquela universal fome que padecia a cidade. Olha que legal é o jogo de palavras e o raciocínio que ele desenvolve aqui. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Então ele usa aqui, depois ele faz uma síntese de toda a ideia. Percebam a utilização de frases interrogativas, isso é uma marca do barroco. Segue lá, ó, a mesma poesia. E que justiça as resguarda? Como que é a justiça daqui? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça. Que anda a justiça na praça? Bastarda. Vendida, injusta. Que vai pela cleresia, vamos falar do clero, da igreja? Simonia. E pelos membros da igreja? Inveja. Cuidei que mais se lhe punha? Unha. Sazonada caramunha. Enfim, que da santa sé o que se pratica é simonia, inveja e unha. E nos frades há manqueiras? Freiras. Em que ocupam os serões? Sermões. Não se ocupam em disputas? Putas. Gente, tá vendo aqui? Com palavras dissolutas que concluis na verdade que as lidas, o trabalho, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e puta. Uma crítica aqui, ó, óbvia à promiscuidade e à libertinagem. O açúcar já se acabou, vamos lembrar que nós estamos falando, o eixo econômico aqui é o Nordeste em função da extração da cana-de-açúcar, tá? O açúcar já acabou, baixou. E o dinheiro se extinguiu, subiu. Logo já convalesceu, morreu. A Bahia aconteceu. O que a um doente acontece? Cai na cama, o mal lhe cresce, baixou, subiu e morreu. A Câmara não acode, olha a política, não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Que haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer e não vence. Então ele critica a cidade da Bahia, ele critica o pobre, o rico, o político, o clero, e assim vai embora na sua poesia satírica, né, que valeu a alcunha de Boca do Inferno, como eu já falei. A poesia lírico-amorosa, ele vai falar do amor
amor carnal e o amor espiritual. E a confluência dos dois, só a junção do amor carnal e do amor espiritual dá plenitude do amor. A Maria de Povos, futura esposa, lembra que eu falei para vocês? Discreta e formosíssima Maria. Enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosa aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança brilhadora quando vem passear-te pela fria. Observem que é um soneto, né? 4-4-3-3, obedecendo o esquema de rima aqui, ó. Maria com dia, hora com aurora, descortesia, Maria, dia, descortesia, fria. Hora, aurora, namora e brilhadora. Ó, A, B, B, A. A, B, B, A. Tudo bem? Joia. E aqui, então, ele está falando da beleza da sua futura esposa. Ela é linda, maravilhosa. E aí, goza, e ele fala para ela, goza a flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, o que ele diz? Ele elogia Maria dos Povos e, na sequência, ele diz, goza, aproveita a tua mocidade, a transitoriedade da vida, a vida passa muito rápido, aproveita, antes que o tempo imprima com toda a ligeireza, porque o tempo é muito rápido, a essa flor, essa sua beleza, transformando-a num nada. E ele usa no final aqui um processo de gradação em terra, em cinza, em pó, em sombra e em nada. Olha embaixo, uma característica barroca presente nesse soneto é a efemeridade. Tudo passa e passa muito rápido, a fugacidade do tempo. E aí, com isso, o carpe diem. Vamos aproveitar agora, vamos aproveitar o momento presente. Tá certo, gente? Muito bem. Vamos agora falar de Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, ele nasceu em Portugal, veio para cá, para o Brasil, ele foi julgado pela Santa Inquisição, passou um tempão preso, contou depois, no final, com a misericórdia, conseguiu sair da prisão, mas depois de muito tempo ele ficou trancafiado num quartinho. E esse Padre Antônio Vieira sofreu essa pena porque ele se atreveu a falar aquilo que a igreja não queria ouvir, que as autoridades não queriam ouvir. Por exemplo, ele tem um sermão, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que ele compara o mar à nossa sociedade, em que os peixes grandes devoram os peixes pequenos. E para devorar, para saciar a sua sede, eles precisam comer muitos peixes pequenos. E ele diz que a mesma coisa acontece na sociedade. Os homens grandes e poderosos comem, devoram os menores. Vocês acham que a autoridade da época gostou de ouvir isso? Claro que não. Bom, o que ele fez? 500 cartas, 200 sermões e 3 profecias. Sermões mais importantes dele, sermão da 60ª, que ele fala sobre a arte de pregar. Então ele fala assim, se a palavra de Deus não conseguiu criar raízes no coração do homem, a culpa é de quem? A culpa é de Deus, a culpa é do pregador ou a culpa é do ouvinte? Daí ele vai tecendo toda uma linha de raciocínio que ele diz que de Deus não pode ser, porque Deus é perfeito, Deus é misericordioso, Deus sabe de tudo, então a culpa de Deus não é. A culpa do ouvinte também não, ele está ali, ele está disposto. Então a culpa é de quem? Do pregador. Acha que a igreja gostou disso? De jeito nenhum. E ele fala que o pregador tem que encontrar um caminho, um meio, para que a palavra alcance o coração do ouvinte e transforme aquele que ouve a palavra de Deus. Sermão de Santo Antônio dos Peixes, já expliquei para vocês. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Aqui é engraçado, porque ele cobra de Deus. Ele fala, olha, Portugal foi responsável pela difusão do cristianismo pelo mundo. E agora está aí num conflito com a Holanda. Está na hora, Senhor, da sua mão pesar sobre os holandeses. Afinal de contas, nós fizemos a difusão, nós levamos o evangelho pelo mundo. Então ele cobra uma posição de Deus nessa batalha, nesse conflito que estava acontecendo entre Portugal e Holanda. Características: principal conceptista do barroco brasileiro.
Tem alguma coisa de cultismo? Claro que tem, mas ele é mais conceptista, trabalha com jogo de ideias e assim por diante. A característica dos sermões de Vieira tinha tanto o poder de convencer quem ouvia, quanto pela razão, tanto pela razão quanto pela emoção. Então ele convencia as pessoas na emoção e na razão. As profecias, aí ele deu uma escorregadinha, né? Mas vamos lá respeitar isso. Ele, como português, ele nasceu em Portugal, mas nós o colocamos, nós consideramos, porque ele ter vivido tanto tempo aqui e ter escrito tanta coisa aqui, como também pertencente à literatura brasileira. Mas na profecia ele diz, por exemplo, que Portugal vai voltar a ser um grande império e que isso está lá escrito na Bíblia. É lógico que não tá, né? Mas era a forma que ele tinha de interpretar isso, eram as profecias que ele fazia. Vamos fazer um pouquinho de exercício? Vamos lá? Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Ó, tristeza e alegria, jogo de palavras, é antítese aqui. Nos versos citados, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos, palavras de significados opostos, como tristeza e alegria. O nome dessa figura, antítese, isso aí. Mais uma para a gente fechar aqui. Considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. A arte barroca caracteriza por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes que convivem tensamente na unidade da obra. Então, a obra barroca, ela tem dualidades? Tem conflitos, paradoxos, contrastes? Certinho, a primeira aqui está ótima. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastores e ninfas. Não, ambiente bucólico é típico da próxima escola que nós vamos estudar, que é o arcadismo, não do barroco. A oposição entre reforma e contra-reforma, expressa no plano religioso os mesmos dilemas que o barroco se ocupa. Certinho, o barroco é uma escola literária fruto da reforma e da contra-reforma, ok? Então a 1 e a 3 estão corretas. E aí eu encerro esta aula agradecendo a paciência de vocês e espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Muito obrigada.